glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, olha nós aqui de novo, viu? Estamos aqui dando início à nossa humilde live neste dia, depois de alguns dias fora das redes sociais, por motivos outros. Irmãos, conhece, sabe aí, nós passamos por esse momento difícil, a perda da minha querida irmã, mas feliz porque ela partiu com o Senhor e já estamos aqui retornando. Queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração nesta oportunidade. E enquanto vai chegando alguém, queremos pedir a você que vá curtindo aí, dê o seu like, compartilhe se você sentir, e nós vamos louvar a Deus com um hino. Quero louvar a Deus com o hino de número 196 da nossa harpa cristã. Em nome de Jesus. Hino de número 196, para depois meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus logo após este hino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Palavra de Deus, nós iremos ler só após este louvor, em nome do Senhor Jesus. Já achei uma flor gloriosa, é o hino 196, hino muito bonito, traz inspiração para nós. Este momento difícil, nós temos que adorar a Deus em qualquer situação. Então diz assim, uma flor gloriosa é o título do hino. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos fui achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus.
vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa rosa será ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já está conosco nesta oportunidade aqui alguns irmãos, louvado seja Deus, e nós queremos agradecer a sua participação. A irmã Vânia Santos, também Cícera Maria de Souza e o irmão Francisco James, também, aleluia. A irmã Vânia Santos diz: Pastor Leôncio e família, aceite meus sentimentos de pesar, que Deus console os vossos corações. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe a vocês também, viu? Aleluia. Francisco James diz: forte abraço, Pastor Leôncio, obrigado, meu querido. Também Cícera Maria de Souza, o irmão Donélio Pinheiro, o irmão Tony Carvalho, o irmão Antônio Joaquim, Gilvanda Fialho, Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco, né? Nós vamos louvar a Deus com o hino 198, que diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conforta, conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmã Neném Canuto, Paula Alencar, Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. A irmã Neném, ela diz: a paz do Senhor, para meu pastor. Enviamos as saudações para toda a igreja de Pio IX e para o Senhor e família. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Nós vamos ler uma passagem bíblica muito conhecida na carta ou no livro do profeta Amós, capítulo de número 8. E o versículo de número 11 é um texto bem conhecido no meio do povo de Deus, mas a palavra de Deus, ela é o alimento das nossas almas. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus nos diz assim, Amós capítulo 8 e o versículo 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amados e queridos irmãos, diletos amigos que estão a nos ouvir, o que serão alcançados por esta palavra de Deus, nós acabamos de ler uma passagem bíblica que é categórica no afirmar que, através do profeta Amós, Deus estava dizendo para a humanidade daquela época que ia chegar dias em que os homens iam sentir fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia!
Nós, observando, meus amados irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia mostra várias fomes. Houve fome no tempo de Abraão, houve fome no tempo de Isaque, houve fome no tempo dos profetas, dos reis, e no tempo dos apóstolos. O profeta Ágabo fala de uma fome que houve, e Jesus disse que os sinais que antecederiam a sua vinda seria fome, peste, terremotos em vários lugares e a multiplicação da iniquidade. Tudo isso nós estamos vendo acontecer. Mas nós vamos extrair algumas lições do livro do profeta Amós. O profeta Amós, ele era um homem simples, humilde, e a palavra de Deus diz que ele estava entre os pastores de Técoa, e ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Naquela época, houve um grande terremoto. E a palavra de Deus nos mostra, os irmãos que conhecem a palavra de Deus, sabe que Deus é santo, exige de nós a santidade, a santificação, e a carta anônima aos Hebreus está escrito assim, olha: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus exige, desde o tempo da lei, o tempo de Moisés, em todo o tempo Deus é santo e exige de nós ser santo, porque aquele que te chamou é santo. Escolheu uma nação pequena, escolheu uma nação para ser povo peculiar, povo exclusivo seu, que fossem zelosos e de boas obras, e que não se deixasse levar por o costume das nações, por a vaidade dos povos daquela época, mas Deus sempre levantou profetas, juízes, reis, e assim sucessivamente, pessoas para conduzir o seu povo aqui na face da terra, enquanto eles estivessem aqui. Mas não era de qualquer jeito. Deus exigiu, no tempo de Moisés, ele disse assim, ó: e servirei, pois, ao Senhor vosso Deus, e eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Depois ele disse, se nós servíssemos a Deus direitinho, como manda a sua palavra, ele não deixaria vir nenhuma das pragas que ele havia enviado lá no Egito. Com esta condição, se eles guardassem a palavra de Deus, se eles obedecessem, e já nas páginas do Novo Testamento, Jesus disse, olha, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, tudo quanto pedirdes ao Pai será feito, quando pedirdes em oração. Em meu nome será feito. Aleluia.
E Jesus ainda disse, olha, quem ouve estas palavras e pratica, coloca em prática, é semelhante a um homem prudente que vai edificar a sua casa, coloca pedra nos alicerces, edifica sobre a rocha, vem a chuva, os ventos, a tempestade, bate com ímpeto de encontro àquela casa e ela não cai, porque ela está edificada ou firmada sobre a rocha. E o profeta Isaías, ele disse, olha, confia no Senhor perpetuamente, porque ele é a rocha eterna. Então, o que acontece? Deus exige de Israel vigilância, cuidados especiais e exige de nós hoje. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Mas o que acontece? Quando a gente diz tem cuidado de ti mesmo, muitos olham só para o lado físico, para a saúde, para a beleza, e não é isso que a palavra de Deus está dizendo literalmente. Quando Paulo dizia, olha, persistes em ler, ocupa-te com estas coisas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então ele estava mostrando que Timóteo não podia só pregar a palavra para os outros, ele tem que cuidar de ti mesmo, não foge da doutrina, não sai da palavra, da presença, porque não adianta você salvar os outros e se perder. Então, além de você viver a doutrina, tem que ensinar, transmitir para os outros. Aleluia! Porque eu digo que ele estava falando neste sentido para Timóteo não fugir da palavra que ele diz, ó, persistes em ler, ocupa-te com estas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, e fazendo assim, vivendo a palavra e pregando, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Quero vos dizer que não vou trazer uma massagem, mas sim uma mensagem de Deus, uma palavra que serve para a edificação. E quero mostrar que nenhum verdadeiro profeta é bem aceito desde os primórdios no meio da população. Então, porque o profeta ele fala aquilo que o povo precisa ouvir e não aquilo que o povo quer ouvir. Nenhum verdadeiro profeta foi bem aceito na sua época. E os irmãos observem. Amós foi levantado por Deus para trazer a Israel uma mensagem de advertência, de exortação. Porque a palavra de Deus mostra que eles estavam vivendo, apesar das recomendações de Deus, eles estavam vivendo uma vida desregularizada diante de Deus. Se você ler todo o livro do profeta Amós, você vai perceber que o homem entrava no quarto com uma mulher, depois o filho vinha e entrava com aquela mesma mulher, estava uma verdadeira bagunça. A imoralidade, a prostituição. Por outro lado,
A humanidade estava oprimida, porque os grandes, os poderosos, a Bíblia diz que eles pegavam os justos, os pobres, e alugavam por dinheiro, por uma mixaria. E os pobres, os necessitados, eles compravam por um par de sapatos. Mas, se você observar a palavra de Deus, você vai descobrir que Deus não estava satisfeito com aquela situação, com aquele povo, porque eles estavam oprimindo o povo, eles estavam massacrando, eles estavam se prostituindo, eles estavam na idolatria, mas observem, no capítulo 4, versículo 4, ele dizia assim, ó, vinde a Betel e transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos e ofereceis sacrifícios de louvor do que é levedado e apregoais sacrifícios voluntários e publicai, porque disso gostai, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Aleluia. Então Deus disse para eles, se você ler o livro todo, você vai encontrar, Deus está dizendo, olha, eu suporto a primeira, a segunda e a terceira transgressão, mas na quarta eu vou chamar a atenção de Israel. Por quê? E observa, eles vinham, cantavam hinos de louvor, faziam sacrifícios, e a Bíblia diz, de 3 em 3 dias, eles traziam os dízimos, traziam as ofertas à casa de Deus. Mas, por outro lado, entrava o pai numa casa com uma mulher, quando ele saía, entrava o filho, estava a verdadeira imundícia, a imoralidade naquela época. E Deus, que não perde o controle da situação, ele chegou a chamar a atenção de Israel, e você vai observar no capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim, ó, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que nós vamos andar junto com Deus, como andou Enoque, como andou, aleluia, Elias, como andou Isaac, Abraão, Moisés, Noé? A Bíblia diz que ele andou com Deus, mas como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que nós vamos andar com Deus, ou Deus andar conosco, se nós não estamos de acordo com a sua santa e preciosa palavra? Então, no capítulo 3, ele diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, no capítulo 4, versículo 12, ele diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Deus levanta o profeta Amós e traz esta advertência, dizendo, se prepare, porque nós vamos ter um encontro com Deus. Que isso foi 2 anos antes de um grande terremoto que houve. Israel estava vivendo. Se você vê o capítulo 5, versículo 21, ele disse assim, olha, aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereças holocaustos e ofertas de manjares,
não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. E o versículo 23 ele diz, olha, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Observem a situação. Deus disse, aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias, ou seja, os vossos congressos. Por quê? As músicas não agradavam a Deus. Eu não suporto o estrépito dos teus instrumentos e a melodia dos teus cânticos. Era o que estava desagradando a Deus. Os teus louvores não me agradam. As tuas ofertas, os teus dízimos. Porque eles estavam fazendo da casa de Deus uma verdadeira área de lazer. Um encontro para diversão, podemos dizer assim. E Jesus nunca concordou com isso. Quem conhece a palavra de Deus sabe que uma vez Jesus entrou no templo e eles estavam negociando. E Jesus virou as bancas dos cambistas, pegou um azorrague de corda, colocou para fora e disse, olha, aqui é chamado casa de oração. E vocês estão transformando em covil de salteadores. Precisamos ter muito cuidado. Deus fechou as igrejas e muita gente está vivendo agora este período crítico. Nós estamos atravessando um momento difícil que muita gente está chorando, com saudade de ouvir a palavra de Deus, de ir à casa de Deus. E a Bíblia já dizia que Deus falou, olha, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por quê? A palavra de Deus estava sendo negligenciada. Os profetas profetizavam por dinheiros, se alugavam. E nós estamos vivendo uma época parecida. As mensagens em muitos púlpitos de igrejas são palavras de autoajudas. São mensagens para agradar o público e o profeta ele foi chamado para agradar a Deus. O sacerdote, ele leva, aleluia, o povo a Deus, mas o profeta, ele leva Deus ao povo. Assim diz o Senhor. E aí que muitos não gostam de ser confrontados, não querem aceitar a correção, e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que se nós aceitarmos a correção do Senhor, nós somos filhos. Agora, se rejeitar, é apenas bastardos e não filhos. Portanto, nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, ou está escolhendo passagens de acordo com a nossa vontade para fazer um sermão bonito, polido, e depois adquirir glórias, exaltação, quando a glória, a honra, o louvor e a exaltação é para Ele. É Ele que merece toda a honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Pois bem,
Israel está vivendo esta situação. Mas você vai ver lá, diz que eles traziam as suas ofertas, trazia os seus dízimos de 3 em 3 dias, cantavam louvores, mas Deus disse: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Isso aconteceu 760 a 755 antes de Cristo. Israel estava vivendo esta situação. Por quê? Amós foi levantado por Deus. Começou a pregar a palavra de Deus e dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus me mostrou, e eu vi ele como se estivesse levantando uma parede a prumo. E ele me pergunta: o que é que tu vês, Amós? E ele disse: eu vejo um homem com um prumo na mão. E Deus diz: viste bem, Amós, porque eu vou colocar o meu prumo, ou o prumo no meu povo. Observe. A nação de Israel estava como uma parede torta. E uma parede sem levantada, sem o prumo, ela não vai muito longe, ela cai. Então Deus disse: eu vou colocar o prumo no meu povo. Ah, meus amados, quando o rei ou sacerdote Amazias ouviu esta mensagem, ele que era o sacerdote daquele reinado, daquele rei, acostumado a levar mensagem de autoajuda, pregando aquilo que agrada ao rei, que agrada à população. Aí agora Deus levanta um homem, imagine de onde. Amós não tinha um português polido. Amós não era um catedrático, não era um filósofo. Amós não tinha um português bonito. Por sinal, quando Amazias escuta Amós dizendo: olha, prepara para encontrar com o Senhor o teu Deus, Deus me deu uma visão e eu vi um homem levantando uma parede a prumo, e ele perguntou o que era que eu estava vendo. Eu disse que era um homem levantando uma parede, e ele disse: pois eu vou colocar o prumo no meu povo. Ah, meus amados, naquela oportunidade, o sacerdote Amazias chama o rei Jorão e diz: olha, Amós está conspirando contra nós, contra Israel, contra ti. Aleluia! E eles se combinam lá, e o sacerdote chama o profeta e diz: Amós, vai lá para Betel, vai profetizar lá, aqui não. Nós não aceitamos. Olha, irmãos, quando o sacerdote está desviado, ele não aceita a palavra de Deus. No tempo de Israel, tempo de Samuel, a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara.
As visões não eram frequentes, porque eles estavam vivendo uma vida desarrumada e Deus não opera, Deus não fala, a não ser advertindo aonde está a casa desarrumada. Quando ele falou com Ezequias, foi dizendo, olha, coloca a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. Os irmãos conhecem a história. E ao sacerdote Eli, não tinha quem ele usar ou com quem conversar, ele caçou uma criança para dar um recado e ele disse, eu vou fazer uma coisa tão terrível aqui que vai tinir em ambos os ouvidos daqueles que ouvirem. Eu vou fazer, dizia o Senhor, através do menino Samuel, que ia crescendo em graça e em estatura diante de Deus e dos homens, até ser confirmado como profeta, porque aquilo que ele falava acontecia. Assim acontece. Amazias diz, olha, Amós, aqui não aceito as suas profecias, vai profetizar lá em Betel. Aqui nós não aceitamos. E eu acho interessante é que Amós, ele disse assim, olha, eu não pedi para ser profeta. O profeta verdadeiro, ele não anda pedindo, se oferecendo ou se apresentando a homens. Observem que a recomendação de Paulo a Timóteo era essa, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! Apresentar-se a Deus. E aqui Amós diz, olha, Jeremias disse, eu não me apressei para ser o pastor após ti. E ele disse com razão, porque quando Deus o chamou, ele disse, Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus o reclamou, dizendo, ó, não diga eu sou um menino, não, porque aonde eu lhe mandar, você vai. E eu lhe levantei para plantar e para arrancar, para destruir, para construir. Você vai fazer o que eu lhe mandar. Aleluia. Quando o obreiro está nas mãos de Deus, ele faz o que Deus manda. E sem a autorização de Deus, não dá certo. Só dá certo quando Deus autoriza e você tem convicção, senão a gente se embaraça. E Amós chega aqui e diz, olha, aleluia, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. Observem, por que eu disse que ele não era um homem polido, intelectual? Ele era um escolhido de Deus. Porque ele não soube nem dizer assim, eu era vaqueiro. Ele disse, eu era boeiro. Se fosse hoje, alguém pensar que ele ia trabalhar numa empresa fazendo aqueles boeiros para canalização de água. Mas a gente entende que ele era vaqueiro porque ele disse, o Senhor me tirou de após o gado e me mandou profetizar. Aleluia. Observe que diz, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, portanto assim diz o Senhor. Ó, meus amados, eu acho lindo a palavra de Deus. Deus escolhe um vaqueiro, um boeiro,
coloca como profeta para advertir o seu povo, o sacerdote se levanta contra, o rei manda proibir a pregação, a palavra do profeta, um homem que tinha visões de Deus, e as visões dele se transformavam em profecia, porque Deus lhe revelava e ele mostrava. E agora, aquele homem é repreendido para não profetizar ali naquela nação que estava vivendo da seguinte forma: eles vinham, faziam sacrifícios, cantavam louvores, traziam os dízimos de 3 em 3 dias, mas a vida estava desarrumada. Aleluia! Pai, filho, tudo se misturando, aquela imoralidade terrível. Leia o livro de Amós com paciência e você vai ver a situação em que estava Israel. E Deus advertindo, dizendo: eu vou aguentar a primeira, a segunda e a terceira, mas na quarta eu chamo a atenção deles. E aí adverte: prepara-te para encontrar com o Senhor o teu Deus. Aí quando o profeta é repreendido por o sacerdote e por o rei, ele disse, olha, o versículo 17 do capítulo 7 do profeta Amós, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor. Aleluia. Versículo 16, ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora da terra. Oh, homem de Deus, homem corajoso, que fala a verdadeira mensagem de Deus. Aleluia. É assim que tu diz: não pode profetizar não? Pois escuta essa. Tua mulher vai cair na prostituição. Teus filhos e tuas filhas vão cair à espada, vão morrer. E tu morrerás na terra imunda de Israel. E certamente Israel será levado para o cativeiro. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. Aleluia. Então ele continua dizendo, olha: e o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto do fruto de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Irmãos, é muito sério isso aqui. Deus disse: vou aguentar primeira, segunda, terceira desobediência, na quarta. Aí Deus dá uma visão a Amós dizendo: olha, eu vou colocar o prumo no meu povo. Depois ele lhe dá a segunda visão e ele vê aqui e diz: e disse o Senhor: que vês, Amós?
e disse: vejo um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim, como se dissesse: não aguento mais a desobediência deste povo. Irmão, nós temos que ter em mente, a casa de Deus não é uma área de lazer, não é um clube social. O povo não tem mais reverência, não tem mais respeito, entra de qualquer jeito. Antigamente, a casa de Deus era muito reverenciada. Aleluia. Salomão disse: olha, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Chegasse para ouvir é melhor do que fazer sacrifícios de tolo. Não consinta que a tua boca faça a tua carne, a tua alma, o teu espírito pecar. Conversando, bate-papo, como se estivesse em uma sala de bate-papo. Chega para ouvir, com atenção, com reverência, para que Deus guarde a tua casa, a tua vida, a nossa família. Louvado seja Deus. Pois observem, Deus disse, quando Amós vê um cesto de frutos de verão, então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por eles, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor. Estamos vivendo assim, os templos estão fechados, estamos vendo os cânticos, aleluia, mas cadê o auditório? Aleluia, Deus fez bom, porque Ele disse aqui: mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares e serão lançados fora em silêncio. A minha querida irmã partiu para a eternidade recentemente. Morreu às 8h da noite, de madrugada, em silêncio. Nem a família teve como se aproximar, diz aqui. E os cadáveres, aleluia, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio, sem termos o privilégio de velar o nosso ente querido por causa da desobediência. Mas a palavra de Deus diz: ouvi isto, vós os que anelais o abatimento dos necessitados e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para que vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a época e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas. Estamos vivendo esta época, as coisas subindo todo dia, o preço das coisas, as mercadorias desaparecendo das prateleiras. Não temos mais, meus amados irmãos, como comprar uma coisa hoje que nós comprava há 2, 3 meses atrás por um preço. Tudo está diferente, como diz aqui, ó. Serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento dos necessitados e destruís os seres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, ou seja, o preço, e procedendo dolorosamente com balanças enganosas, para os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois venderemos as casas, as casas
Senhor, pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-ão como grande rio, arrojado, e se submergirão como o rio do Egito. Aleluia! E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, a terra se entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único e o seu fim, como o dia de amargura. Aleluia! Aí ele cita, e eis que vem dias, Deus estava usando Amós para dizer ao sacerdote Amazia e ao rei e ao povo da sua época: vocês não querem ouvir a palavra, vocês não acreditam, prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. E Deus agora adverte dizendo, olha, eis que vem dias. Por quê? Vá profetizar lá em Betel. Aqui eu não aceito. Aceita não, né? Não quer ouvir a palavra como ela é. Mas vai chegar o dia em que os homens vão correr do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, de uma parte para outra, procurando, com fome e sede, e a Bíblia diz, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Nós precisamos tirar as nossas conclusões. Por que nós estamos atravessando este momento tão difícil? Simplesmente porque a Bíblia diz, o profeta Isaías disse, capítulo 24, versículo 5, a terra está contaminada. Os homens transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E não há conhecimento de Deus na terra, por isso a terra está desolada. Só tem uma saída. Cristo é a única solução. Você que está aí do outro lado, com medo do coronavírus, com medo desta pandemia, muita gente, a gente recebe ligações toda hora, pessoas aflitas, nervosas, com razão, porque a coisa é séria, mais séria do que nós podemos imaginar, mas a palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 18 e 10, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Aleluia! Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Aleluia! Nós precisamos confiar em Deus. Agora, alguém pode me perguntar, pastor, mas tanto crente morrendo, cantores, por que isso? Aí é uma coisa que pertence a Deus. Nós não podemos julgar. Agora, eu creio na palavra. Eu acredito na Bíblia.
Se você estiver de acordo com a palavra de Deus, certinho, e Deus lhe chamar, é porque Ele precisa de você lá. E lá é melhor do que aqui. Aleluia. Lá é só gozo, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Agora, se você estiver certo e Deus não quiser que você vá agora, não tem coronavírus, não tem enfermidade que atrapalhe a sua vida. Agora, o que acontece? A Bíblia está dizendo assim, João 8:32, você observe, a palavra de Deus, segundo Paulo em Romanos 1:16, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O preto e o branco, o rico e o pobre, o grande e o pequeno, todos que nele crê. O Evangelho é poder de Deus. Poder. O resto é força. Agora, poder, quem tem é Deus através da sua palavra. Mas, o que acontece? Olha, o presidente da República, ele ganhou as eleições com um slogan dizendo, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que acontece? Muita gente aceita Jesus, vem para a igreja, mas não se converte. Não conhece Jesus. E é necessário que o homem se esforce. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam alcançam. Mas tem pessoas que ele quer viver a vida toda como criança, comendo pela mão do pai ou da mãe. Ele não passa o mês sem ler um versículo da palavra de Deus. Ele não ora, muitos não se congregam e uns até se congregam, mas não tem prazer. Quando diz, vamos ouvir a palavra de Deus, ele se levanta e sai, ele sente sede, ele vai ao banheiro, inventa qualquer coisa e não absorve nada daquilo que o pregador está ensinando. E nós sabemos que o alimento das nossas almas é a palavra, não é louvor, não é? Você não vai ver, meus amados irmãos, uma pessoa firmada, edificada, só porque ele canta, faz parte de um grupo esse ou aquele, não. É preciso ele alimentar. Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para ser liberto, mas eu já orei tanto por meu filho, por meu marido, e ele não se liberta, porque você não conheceu a verdade. A Bíblia está dizendo que só se liberta e conhecereis a verdade. Então você tem que entrar para dentro da verdade e procurar conhecer. A prova está, Jesus formou o seu apostolado, ele pregava a palavra, andava com eles, e todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Onde Jesus passava, curava um, fazia um milagre, e a multidão acompanhava. E chegou a hora que Jesus chama eles em particular e pergunta assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um diz que é Elias, outros diz que é Jeremias, outros diz que é um profeta. Aí Jesus se volta para ele, e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês acham de mim? Jesus estava testando para ver se eles conheciam. Você vê os discípulos de Emaús andando com Jesus e não conhecia Jesus. Jesus ficou observando durante aquele 11 quilômetros de viagem, conversando com eles, e eles não percebiam. Quando a gente passa a ter conhecimento, experiência com Deus, quando Jesus fala, a palavra arde em nossos corações. Muita gente perdido no caminho,
perdido dentro de casa como aquela dracma e perdido no deserto porque se afasta do redil do Senhor. Então, a palavra de Deus mostra: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Então é preciso se humilhar, é preciso orar e é preciso se converter. Converter é mudança de vida. E tem duas palavras muito parecidas: convicção e conversão. A pessoa pode ser convicta e não ser convertida. Eu posso chegar na casa de um idólatra e dizer: você não pode adorar imagem de escultura, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mostro dentro da Bíblia que é pecado e ele está convicto de que eu estou certo, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que ele está convertido. Ele está convicto, mas ele não está convertido. Conversão é mudança de vida, é andar em novidade de vida, é ir no caminho errado e voltar da meia volta para o caminho certo. Seguir. Não, mas eu já prego, eu canto. Nicodemos pregava. O jovem rico conhecia tudo desde a infância, mas faltava uma coisa. Nicodemos, Jesus diz assim: tu és mestre, ensinador em Israel, e não conhece essas coisas. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Aleluia. E ele ficou: mas como é que pode isso? Eu já sou uma pessoa velha, voltar ao ventre da minha mãe, entrar e nascer novamente? Aleluia. Não, não é isso não, Nicodemo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você não nascer da água, que é a palavra, o que é que a água faz? A água purifica, a água dessedenta e a água jorra para a vida eterna. Aleluia. Do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. A água purifica, a água dessedenta e a água jorra para a vida eterna. Aleluia. O Espírito convence do juízo, da justiça e do pecado. Portanto, você que está aí do outro lado, se volte para Deus. Abrace a Cristo. Peça perdão dos seus pecados, se converta de coração. E quando vier para a igreja que Jesus vai abrir, eu sei que vai abrir, aí venha com mais sede. Nós vamos voltar com mais ânimo, com mais prazer, com mais cuidado, mais vigilantes, porque, aleluia, nós sabemos que a coisa é séria. Não podemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele é o diabo mesmo. Então ele veio matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Você que ouviu esta palavra, curve a sua cabeça aí do outro lado e eu vou orar por você, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus lhe dê graça, saúde, livre desta enfermidade cruel que vem assolando a humanidade. Aleluia. E depois nós vamos estar adorando a Deus na beleza da sua santidade, quando Ele nos der permissão na casa do Senhor. Aleluia. Oramos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra,
Neste momento, ó meu Deus, só eu e Ti, aqui neste humilde local. Eu quero Te apresentar, Senhor, a minha casa, a minha esposa, meus filhos, meus netos e meus genros, os que estão perto e os que estão longe. Ó meu Senhor da glória, eu quero Te apresentar os enfermos que se encontram em toda esta nação, no leito da enfermidade nesta hora, aflito, triste e desesperado. Mas Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso refúgio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eu Te apresento os pastores de nossa região, do Piauí, do Brasil e do mundo. Quero Te apresentar a nossa nação Brasil, planeta Terra que passa por este momento de pandemia, meu Deus, mas Tu és o dono da terra. A Bíblia nos diz no Salmo 24, a terra, a sua plenitude, e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Portanto, meu Deus, meu Senhor da glória, entra com providência na vida destes enfermos, levanta, cura, sara para a glória do Teu santo nome. Abençoa, meu Pai, as famílias enlutadas que estão passando por um momento de tristeza. Alegra os corações, reanima, dá nova esperança, nova visão, abre portas de facilidade. Ajuda-nos a vencer os obstáculos, meu Pai. Ó Senhor da glória, os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que estão, Senhor, tristes, preocupados, se revela para eles e mostra que Tu és a solução. Resolve todos os nossos problemas. Dá-nos a Tua graça e nos enche do Teu Espírito Santo e nos fortalece em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre, e todos dizem amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando aos instantes finais da nossa humilde live nesta oportunidade, queremos de todo o nosso coração agradecer a irmã Vânia Santos, a irmã Cícera Maria de Souza, também o irmão Francisco James, a irmã Cícera Maria, o irmão Donério, o irmão Antônio Joaquim, Gilvanda Fialho, Francisco James Pinheiro, aleluia, Paula Alencar, a irmã Nenê Canuto. Que Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. O irmão Adão Braz, Deus abençoe, irmão Adão, a irmã Sandrinha, sua filha, Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. A irmã Maria Catiane, Deus abençoe também, guarde vocês em segurança debaixo da sua potente mão. A irmã Elisângela Silva também, Deus abençoe vocês de uma forma toda especial, aleluia. Também a Maria Soares, a irmã Maria Soares, que Deus abençoe. O irmão Donério, o irmão Jean Lacerda, Deus abençoe vocês de uma forma toda especial, aleluia. Deus abençoe também a irmã Gracione Belo, o irmão Edivaldão de Alencar, Deus abençoe eles, a paz do Senhor. Pastor Leôncio, muito obrigado. Irmão Orlando Santos, Deus abençoe também. Forte abraço, meu companheiro.
Edileuza Costa, que Deus lhe abençoe, você e toda a sua família. Pastor João Cardoso, meu amigo, meu companheiro, abençoe também. Irmão Maurício Gonzaga, Deus abençoe, irmão Maurício, a irmã Alexandra. Forte abraço, saudade de vocês, viu? Aleluia. O irmão Vanderlei Lima também, Deus abençoe de uma forma toda especial. O irmão Laurindo Oliveira, Deus abençoe, meu querido, forte abraço, saudade de vocês também. O irmão Luiz Carlos, que palavra maravilhosa, Deus abençoe grandemente, pastor Leôncio, muito obrigado, meu companheiro, forte abraço, viu? Saudade de vocês, aleluia. Também a irmã Josefa Santiago, Deus abençoe, lá em Brasília, diz glória a Deus, Deus abençoe, minha querida irmã, irmão Flávio Henrique Amorim, Deus abençoe, irmão Flávio, aleluia, irmã Josefa Santiago, mais uma vez, Jean Lacerda, Isabel Souza, ela diz, a paz do Senhor, pastor Leôncio e família, amém, mais que saudade da igreja, mais que Deus, se Deus quiser, está perto, aleluia. Jesus vai nos dar esta oportunidade, minha irmã, em nome de Jesus, viu? Cosmo dos Santos Cabral também, Deus abençoe, meu companheiro, forte abraço, viu? Você é um homem de Deus, muito respeito por você, por toda a sua família e a igreja aos seus cuidados pastorais. Se ficou alguém aí que eu não citei o nome aí, os irmãos me perdoem, depois eu vou corrigir novamente. Pastor Orlando Bonfim, meu companheiro também, ele diz, Deus te abençoe, pastor Leôncio, ore por mim. Estamos precisando das vossas orações também, irmãos, e vamos continuar orando uns pelos outros para que Deus nos abençoe, viu? Então, fazendo a conclusão aqui, meu forte abraço a todos os companheiros e até a próxima oportunidade, querendo Deus, viu? Forte abraço em nome de Jesus a todos os nossos internautas. Se quiser ouvir outras mensagens também, está lá no Facebook, no YouTube. Deus abençoe a vocês de uma forma especial. Irmão Jean, Deus abençoe em nome de Jesus.